Olá, olá, meu aluno da TV Araxá Educa. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa televisão. Essa é mais uma aula que a Secretaria Municipal de Educação oferece para você como aula complementar. Você assiste às aulas com seus professores, com seus colegas, participa de todo o processo pedagógico e depois tem a oportunidade de rever conteúdos, de aprofundar conteúdos. Então estamos aqui para te ajudar. Sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Vamos lá? Aula de hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre adjetivos. Desta vez vamos nos preocupar com a flexão dos adjetivos. Na primeira aula que nós trabalhamos sobre adjetivos, nós caracterizamos. Nós falamos o que são os adjetivos, percebemos que os adjetivos são palavras que acompanham os substantivos e que, junto dos substantivos, os modificam, os determinam, inserindo para eles características, que podem ser características explicativas ou características restritivas. Hoje nós estamos aqui para falarmos, para continuarmos, essa fala, e nós vamos falar sobre as flexões, ou seja, como que o adjetivo muda, como que o adjetivo se adapta para concordar, já que nós já falamos que o adjetivo é uma palavra que acompanha e concorda com o adjetivo. Nós vamos então dizer, gente, que o adjetivo sempre vai concordar com o substantivo. O adjetivo é uma palavra parasitinha. Ela caminha lado a lado com o substantivo. Então, ela vai olhar para o substantivo e vai imitar a forma, vai imitar o modo com que o substantivo se apresenta. E para isso, o adjetivo vai sofrer as mesmas flexões que o substantivo sofre. Ele vai sofrer a flexão de gênero, a flexão de número e a flexão de grau. Essas são as três flexões que nós vamos encontrar nos adjetivos. Quanto à flexão de gênero, nós vamos observar que nós teremos adjetivos biformes, que são aqueles adjetivos que têm uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. São aqueles adjetivos que conseguem sofrer uma modificação na desinência. Desinência é o finalzinho da palavra. Ele vai sofrer uma modificação na desinência com o propósito de fazer uma alteração. E essa alteração vai indicar a mudança de gênero, masculino ou feminino, tá? Percebam, por exemplo, esse caso. Que garoto bonito! Nós temos aqui o substantivo garoto. Este substantivo garoto está determinado pelo adjetivo bonito. Garoto é um substantivo que se apresenta no singular masculino. Logo, o adjetivo que é a parasitinha que o acompanha determinando, caracterizando, também vai se apresentar no masculino singular. Se eu pegar o garoto e modificá-lo, flexioná-lo, e ele se tornar uma palavra feminina, que garota, nós vamos perceber que da mesma forma o adjetivo bonito sofrerá uma mudança para acompanhar garota. E nós teremos que garota bonita, ok? Turma, a regra geral é: como o adjetivo concorda sempre com o substantivo, sofrerá as mesmas flexões que o substantivo sofre, gênero, número e grau. Mas nós vamos ver que tem uma mudançazinha aqui, tá bom? Então, olha lá. Quando eu falar de flexão, eu estou falando que o adjetivo pode mudar em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural, e em grau, que há uma diferença com relação à flexão de grau dos substantivos. Olha, substantivos... Desculpa, gente, desculpa, estou voltando ao substantivo, chega de substantivo. Nós vamos falar dos adjetivos, adjetivos biformes, bi2, formes, formas. Adjetivos biformes são aqueles que têm duas formas. Logo, eu tenho uma para o feminino e uma para o masculino, que é o que nós acabamos de falar, tá? Então, nós temos, por exemplo, o adjetivo ativo tem uma forma feminina, que é ativa. Mau tem uma forma feminina, que é má. Judeu tem uma forma para o feminino, que é judia. É o caso dos adjetivos biformes que eu já tinha começado a falar com vocês.
tá? Se o adjetivo é composto, opa, adjetivo composto. Adjetivo composto é adjetivo que tem dois radicais, formado por duas palavrinhas, tá? Se o adjetivo é composto e ele é biforme, tem uma forma para o feminino, uma forma para o masculino, ele flexiona no feminino somente o último elemento. Atenção, atenção! Se eu tenho um adjetivo formado por duas palavrinhas, ele é biforme, ele tem uma forma para o masculino e para o feminino, eu só farei a flexão da segunda. Olha o exemplo, o moço norte-americano. Norte-americano é um adjetivo composto. Norte-americano, duas palavras. E eu consigo passar esse adjetivo para o feminino, ele é biforme. Eu vou alterar apenas a última palavra, americano. Vai ficar a moça norte-americana. Mas, a língua portuguesa traz umas surpresas, né? Mas tem exceção. A exceção é o caso de surdo-mudo. Surdo-mudo tem a flexão no feminino das duas palavras. Então, surdo-mudo, surda-muda, tá? Vou aproveitar para dizer para vocês que nem todo surdo é mudo, tá bom? Porque às vezes a gente acha que todo mundo que não ouve também não fala. Às vezes, inclusive, nós vamos perceber que haverá surdo que fala de um modo diferente que nós falamos. Claro, ele não ouve da forma que nós ouvimos, né? Mas nem todo surdo é mudo. No entanto, quando eu tenho o adjetivo surdo-mudo, eu faço o feminino surda-muda, tá bom? E aí eu deixo aí para nossa galera, para nossa turma que tem deficiência auditiva e que está nos acompanhando com o apoio do nosso pessoal da Libras aqui, né? Que faz um trabalho belíssimo. Uma informação que vai auxiliar na sua inclusão. Na inclusão, para que todas as pessoas saibam que, às vezes, nós julgamos um surdo também mudo e nem sempre é assim. Ok? Vamos para frente, que atrás vem gente. Adjetivos uniformes. São aqueles que só têm uma forma para indicar os dois gêneros. São aqueles adjetivos que nós não teremos a flexão de masculino para feminino. Nós não teremos essa alteração, tá bom? Então é uma palavra que vai ser usada para os dois gêneros. Nesse caso, quando ele estiver junto com um substantivo singular masculino, ele vai ser só aquele jeito. Singular feminino, só daquele jeito. Se o substantivo pluralizar, ele vai pluralizar, mas ele não vai mudar o gênero. Ele é um substantivo uniforme. Marcos era um aluno inteligente. Inteligente é o adjetivo que está relacionado com aluno. Está modificando, caracterizando, determinando. É um determinante de aluno. Quando eu mudo a palavra, o substantivo aluno, pelo substantivo aluna, nós veremos aqui que inteligente é um adjetivo que não muda. Ele permanece do jeitinho que estava para o Marcos. Então, inteligente é um substantivo uniforme. Desculpa, um adjetivo uniforme. Ok? Turma, depois nós vamos entender que o adjetivo também se flexiona em número. Flexão de número dos adjetivos. Vamos mais uma vez lembrar que nós temos os adjetivos simples e os adjetivos compostos. Adjetivos simples são aqueles adjetivos cuja formação só tem um radical. Só tem uma palavrinha. Adjetivo composto tem dois ou mais. Quando eu tenho adjetivo simples, a flexão de número segue as mesmas regras da flexão de número dos substantivos. Terminou com vogal, com ditongo, ou com N, acrescento S. Terminou com R, S ou Z, acrescenta ES. Terminou com M, troca o M pelo N, acrescenta o S, NS. E assim por diante, você vai se lembrar de uma das nossas aulas recentes, que nós falamos da flexão de gênero do substantivo simples. O adjetivo simples vai seguir as mesmas regras, tá bom? Então, útil, terminou com IL, tá? Ele vira úteis. Lembrando que quando termina com o IL, se for paroxítona ou proparoxítona, acrescenta eis. Se for oxítona,
eu só coloco, tiro o L e coloco o S. Acrescento IS, tá bom? Feroz, ferozes, terminou com Z, acrescenta ES. Mesmas regras do substantivo simples. Agora, eu tenho exceção. Quando uma palavra que também exerça a flexão de substantivo, então vamos lá, um adjetivo que também possa ser um substantivo. Como que eu sei se ele é substantivo ou adjetivo? Pelo contexto. Eu olho na frase, está dando nome ou está dando característica para um nome? Se estiver dando nome, é substantivo. Se estiver dando característica para o nome, é adjetivo. Quando eu tiver, então, uma palavra que possa exercer a função de substantivo e a função de adjetivo, nós vamos ver que essa palavra vai se tornar invariável. Essa palavra não tem flexão de número, tá? Olha aqui, por exemplo, a palavra cinza. Cinza é uma palavra que dá nome. Cinza, a cinza, o resto de algo que foi queimado. Mas também pode ser um adjetivo que indica a cor cinza, né? Então pode dar nome para cinza, que é o resto de algo queimado, pode dar nome para cor, mas também pode caracterizar, tá? Pode ser um adjetivo. Então quando eu uso cinza, eu não flexiono de número, né? Olha, camisas cinza, ternos cinza, eu não ponho cinzas, ok? Outros exemplos, por exemplo aqui, motos, vinho. Vinho pode ser a cor, como adjetivo, dando característica para motos, ou vinho pode ser o nome de uma bebida alcoólica. Então pode ser adjetivo, pode ser substantivo, não flexiona, fica invariável. A mesma coisa vai acontecer com paredes musgo. Musgo pode ser uma tonalidade do verde, que funciona como adjetivo, ou musgo pode ser uma plantinha, né? Aquele musgo plantinha. Então pode ser adjetivo, pode ser substantivo, não flexiona, tá? Então, gente, quando eu tiver um adjetivo que às vezes puder ter a função de substantivo e eu tenha que olhar no contexto se é adjetivo, se é substantivo, ele fica invariável, tá bom? Turma, continuando a flexão de número, mas agora vamos falar da flexão de número dos adjetivos compostos, formados por dois ou mais elementos, por dois ou mais radicais. Adjetivos compostos só terão o último elemento, o segundo elemento que vai variar, o segundo elemento que vai flexionar. Nós não flexionamos o primeiro elemento, só flexionamos o segundo, ok? Então, olha lá, sapato marrom escuro. Sapato é o substantivo, marrom escuro é o adjetivo, que eu chamo aqui de adjetivo composto. Marrom escuro, um adjetivo formado por duas palavras, por dois radicais. Então eu não flexiono o marrom, só flexiono o escuro. Sapatos marrom escuros. Não tem marrons escuros. Combinado? Turma, mais uma vez quero lembrar de uma exceção, né? Tinha uma exceção lá, que a gente já falou lá na frente, do surdo-mudo, que eu flexionava no feminino as duas palavras, e também no número eu também flexiono. O surdo-mudo, os surdos-mudos. É um adjetivo composto, mas nesse caso eu flexiono o primeiro e o segundo elemento, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com pele vermelha, o homem pele vermelha. Falando indígena, né? O homem pele vermelha, os homens peles vermelhas. São as duas exceções no caso dos adjetivos compostos, ok? Azul marinho, azul celeste, ultravioleta. E qualquer adjetivo composto iniciado por cor de são invariáveis. Então, olha lá, a camiseta azul marinho, as camisetas azul marinho. A calça azul celeste, as calças azul celeste. A calça cor de rosa, as calças cor de rosa. Então, se for azul marinho, azul celeste, ultravioleta, ou qualquer adjetivo composto que tiver como início cor de abóbora, cor de uva, cor de rosa, não flexiona, fica invariável. Tá bom? A flexão de grau. Aqui, gente, muita atenção. Porque embora
eu tenha falado aqui que a flexão dos adjetivos acompanha a flexão dos substantivos, desde o início eu disse que no caso da flexão de grau, nós temos uma exceção, nós temos uma diferença. A flexão de grau dos substantivos, ela é feita para indicar tamanho. Então tem o tamanho maior, o tamanho menor e o tamanho normal. A flexão de grau dos adjetivos não indica tamanho. A flexão de grau dos adjetivos indica a variação de intensidade da qualidade, da característica. Tá bom? Então, olha lá. Eu tenho o grau comparativo. O que é o grau comparativo? É quando eu pego uma característica e observo a intensidade dessa característica em dois seres, em dois indivíduos, em dois grupos. Ok? Esse comparativo pode ser um comparativo de igualdade. Este cão é tão feroz quanto aquele. Então eu tenho feroz, é o adjetivo, e aí eu estou usando tão quanto para indicar que eu tenho dois cães e que um é igual ao outro com relação à característica de ser feroz. Então é um adjetivo no comparativo de igualdade. Eu uso tão quanto, tanto quanto, tão quão, ok? E o adjetivo fica aqui no meio, tá bom? Comparativo de superioridade. Este cão é mais feroz que aquele. Então, mais uma vez, eu tenho um termo que traz essa comparação. Mais que, maior que, tá bom? E o adjetivo no meio. E de inferioridade, que tem a ideia de ser menos alguma coisa que o outro. Então, este cão é menos feroz que aquele. Eu tenho o adjetivo no meio e menos que. Então, quando eu tiver um adjetivo e eu estiver observando a intensidade dessa característica, dessa qualificação, dessa determinação em dois seres, eu estou flexionando o adjetivo no grau comparativo. Se o comparativo mostrar que é igual à intensidade, é de igualdade. Se o comparativo mostrar que o primeiro elemento é mais que o outro, é de superioridade. O primeiro elemento é menos que o outro, é de inferioridade. Ok? Turma, grau superlativo. Superlativo. O grau superlativo é quando eu não observo a característica em dois elementos. Eu observo a característica num único elemento, num único ser, tá? Então eu tenho superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto sintético. Eu olho a característica naquele ser. Olha lá. Aquele cão é felicíssimo. Perceba, ferocíssimo, desculpa. Perceba que eu pego a característica feroz e acrescento uma desinência, íssimo. Ok? Ele é magérrimo. Ele é amicíssimo. Ele é... deixa eu pensar em outra característica aqui. Ele é cinicíssimo, de cínico, muito cínico. É um adjetivo superlativo, é um adjetivo no superlativo absoluto sintético. E eu tenho o analítico, que ao invés de colocar a desinência aqui no final, eu pego e coloco uma palavra antes do adjetivo para trazer essa ideia de mais, de muito. Então, aquele cão é muito feroz, bem feroz, feroz demais, ok? E eu tenho o adjetivo superlativo relativo. Relativo. O que é relativo? Eu vou olhar a característica no indivíduo com relação ao grupo no qual ele se insere. Eu vou observar a característica do indivíduo dentro do grupo em que ele se insere. Então, quando eu digo esse cão é o mais feroz do bairro, tem um monte de cão no bairro, mas esse é o mais. Então, tá no relativo de superioridade. E eu tenho o relativo de inferioridade. Esse cão é o menos feroz do bairro. Eu tenho vários cães, mas esse é o que tem menos feroz, né? Que tem a característica de ser menos feroz, dentre todos aqueles. Ok? Então, gente, hoje nós estudamos a flexão dos adjetivos.
Nós vimos que os adjetivos são palavras que acompanham substantivos e que se flexionam para concordar com substantivos. Com relação ao gênero e número, né, o adjetivo acompanha o substantivo e flexiona igual ao substantivo, com algumas exceções. Já com relação ao grau, a gente percebeu aqui que os adjetivos têm uma flexão de grau que é diferente da flexão de grau dos substantivos. A flexão de grau dos adjetivos tem a ver com a intensidade, com como o adjetivo se comporta em relação ao outro, a si mesmo e ao mundo. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, desejo que você faça bons estudos e nós vamos continuar do mesmo jeito, junto, misturado e letrado. Tchauzinho.